E boa tarde a vocês, ou boa noite. Eu estou em outra cidade, eu estou em Bogotá, meu nome é Marcelo, mas sou brasileiro e, levo quase 40 anos praticando a meditação das Brahma Kumaris e é bonito estar aqui. De fato, eu deveria estar aí no Brasil, eu tinha tudo planejado, eu tinha a passagem e tudo, e aí as coisas aconteceram e aqui eu estou. É bonito, então, poder viajar ao Brasil com a ferramenta da virtualidade. Bom, eu estarei um pouco olhando o WhatsApp, porque o Ricardo que está organizando, ele está lá em São Paulo, então entre nós estamos trabalhando aí para que essa palestra seja uma excelente experiência para você, ok? Vocês já tiveram uma hora de meditação para mandar paz ao mundo, eu ainda vou ter aqui uma hora mais tarde, e espero que vocês tenham essa experiência hoje de que grande parte da paz do mundo depende de mim, depende de você, depende de cada indivíduo e do que nós estamos construindo. Se há algo que essa crise nos pode ensinar, uma pessoa faz impacto, e impacta muito, muito, muito. Negativo, mas também positivamente. Bom, vamos lá então. Brahma Kumaris, para aqueles que são novos na organização, é uma instituição, é uma organização mundial. Foi criada na Índia originalmente. De fato, nós nos consideramos como uma rede de várias organizações e estamos unidos por esse espírito comum de aprender, crescer e servir. O serviço voluntário para nós é muito, muito importante e estamos presentes em vários países em várias formas, inclusive aqui na Colômbia, onde eu estou. Como eu estou na Colômbia já faz muitos anos, meu português é um pouquinho mais complicado, né? Meu português às vezes pode falhar um pouquinho. Então, se vocês escutam eu escapar um entonces por aí, por favor, não pensem mal de mim, ok? Eu vou fazer o possível para evitar o portunhol, que é a minha tendência de falar por aí. Bom, o tema de hoje é simplicidade. E eu pensei, quando me deram esse título, eu pensei, pois esse título não parece tão bom para mim. Eu não me considero uma pessoa simples, eu considero que eu estou no caminho à simplicidade. Assim que eu vou compartilhar para vocês um pouco o meu esforço. E por que eu decidi esse caminho à simplicidade? Eu era uma pessoa da área de IT, da IT, informática, né? Portanto, eu gostava de ter os gadgets, os equipamentos mais modernos. Eu sempre estava atrás de coisas mais interessantes e mais sofisticadas. Sempre fui assim. Mas nos últimos anos, talvez desde que eu vim à Colômbia, que é um país que eu considero bastante simples na sua forma, eu descobri o valor da simplicidade. Eu descobri que você pode ter coisas não tão sofisticadas, e mesmo assim você sentir-se sofisticado, você sentir-se muito bom, você sentir-se bem. E talvez, inclusive, muito melhor que antes, especialmente quando você recebe o extrato do cartão de crédito e vê que tem menos gastos lá. É muito legal. E esse caminho da simplicidade, para mim, tem sido bastante bonito, bastante longo, como deveria ser, porque a simplicidade abrupta, que eu também vi pessoas fazerem isso, não funciona muito bem, né? Eu conheço uma pessoa que uma vez ela simplesmente foi e pôs na rua, não tão literalmente, mas ela jogou fora todos os seus móveis. Ela queria ser só meditadora. Anos depois ela teve que comprar todos os móveis de volta. Então, a simplicidade não é uma coisa tão externa como talvez parece. A simplicidade é muito aqui dentro. Então a gente vai trabalhar sobre esse tema e ver como o valor da simplicidade especificamente se encaixa em todo esse grande caos armado no mundo de hoje, tá? Então, vamos lá. Então, vocês estão comigo, Marcelo Buch, para aqueles que chegaram um pouco depois, da Colômbia. Então, vamos nessa viagem. E eu não sei bem onde eu comecei a viagem, mas eu lembro de algo. E esse algo eu vou compartilhar, se o Ricardo me deixa, eu vou compartilhar com vocês
que é um livro. E esse livro eu procurei em português desesperado, não encontrei, não sei se está traduzido ou não, mas se chamava simplesmente Simplicity. É um livro de Edward de Bono, aqueles que conhecem o tema. Ele é uma pessoa que trabalha muito no tema criativo, trabalha profundamente. Ele criou termos como pensamento lateral e coisas que hoje em dia o pessoal usa. E o livro era assim, era uma capa branca, somente. E a letra era muito bonita, não era tanto essa capa, o que eu estou mostrando, mas eu não encontrei a capa original. O livro que eu tinha, eu presenteei a alguém mais, regalei, como dizemos em espanhol. Mas para mim foi muito importante lê-lo, foi muito importante ouvi-lo. E ele tem umas histórias brilhantes. Eu adoro essa história aqui. Ele foi a primeira pessoa que eu escutei. Depois muita gente já comentou de quando houve a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Um dos problemas que eles tinham era esse aqui, né? Esse aqui é uma caneta. Vocês lembram que a caneta se chama esferográfica, né? E uma das razões é que tem uma bolinha aqui na ponta que vai escrevendo. Em espanhol também se diz bolígrafo, uma bolinha, né? Um bolígrafo. Mas a caneta funciona com base na gravidade. Naquela época não tinha tantos computadores. Hoje qualquer pessoa tem um computador no seu bolso aí, né? Mas naquela época não era assim, essa não era a realidade. Então todos os relatórios tinham que ser feitos à mão, aí depois para entrar no computador maior, que era muito mais complexo. Então os Estados Unidos foi perder um tempo enorme, muito dinheiro, desenvolvendo uma caneta que funcionasse sem tanto efeito da gravidade. Eu tenho essa caneta, tá aí, eu não trouxe, desculpa, mas ela tá aí. Né, eu tenho ela e é uma canetinha pequenininha e essa caneta funciona em qualquer ambiente, não importa se você está no espaço, ela vai funcionar. Os soviéticos também tiveram o mesmo problema. O que eles fizeram? Usaram um lápis. E esse é o exemplo que mais me tocou nesse livro de simplicidade, como às vezes a gente confunde um pouco e complica as coisas. Eu gostaria de perguntar para você isso. Você tem alguma situação na sua vida que foi como essa caneta esferográfica que funciona sem gravidade no espaço, que custou muito dinheiro para ser desenvolvida e que talvez um lápis seria suficiente? Talvez algo super complicado que você fez na sua vida, algo super elaborado e sofisticado, e de repente você descobriu que tinha um caminho muito mais fácil, muito mais simples. Pensa um pouquinho nisso, pensa. Eu tenho vários exemplos da minha vida, né? Mas pensa você aí. Porque isso é o que está acontecendo na nossa sociedade. Agora vamos ver um pouco o tema da complexidade. E nós nos tornamos extremamente complexos. De fato, alguns dizem que até foi uma vantagem nessa crise do coronavírus, porque toda a nossa complexidade permite que temos muito com que divertir-nos. Ou seja, qualquer pessoa que está na sua casa realmente tem muita coisa para fazer. Tem cursos enormes. Eu lembro de um amigo, eu estava falando com ele estava tão chateado, ele estava saindo de uma organização e entrando em outra. Aí deu aqui também estamos em lockdown, né? Aí deu a quarentena obrigatória, como a gente fala aqui, e na Colômbia. E então ele não pôde, ele pôde sair da empresa, da organização, mas ele não pôde entrar na nova organização. Então estava bem chateado. O que ele fez? Ele é excelente estudante, ele fez 2 MBAs, foi isso. Então ele decidiu fazer um curso. Ele começou a fazer um curso. A vantagem da complexidade não pode ser negada, mas a vantagem da simplicidade também não. E isso que vamos trabalhar hoje, o poder dessa simplicidade. Agora eu quero mostrar para vocês como é complicado essa complexidade. Querem ver como? Simplesmente por isso aqui. Esse livro tinha 320 páginas. Meu Deus! Onde alguém pode escrever sobre a simplicidade e escrever 320 páginas? Isso não é simples. E não é. Eu dei o livro.
Eu dei o livro com muito prazer a uma pessoa que eu conheço que é muito complexa, tá? Porque eu achei, nossa, isso aqui eu não. Mas ele, em algum momento no livro, ele até justifica esse excesso de informação, reflexão, ideias e muita coisa. Nossa, dizendo que realmente estamos tão complexos que sair dessa complexidade é complexo. Então, vale a pena? Será que vale a pena realmente eu ir perder meu tempo, que às vezes dá essa impressão, lendo o livro 320 páginas para aprender a ser simples? Eu dou um exemplo que uma amiga minha me deu faz alguns anos. Você sabe que tem muitos retiros de silêncio por aí. Alguns desses retiros, são de silêncio total. Você não fala nada. Você entra, fica 3 dias, ou o retiro que eu conheci 10 dias, e você sai, aí pode falar. E é bastante forte. Então uma amiga uma vez falou, puxa vida, esse pessoal paga milhares de dólares para não falar nada. Ou seja, que ponto chegou a nossa sociedade que para voltar à nossa origem temos que passar por coisas tão bruscas, tão fortes? Que ponto chegou a nossa sociedade que para muitos dos animais da natureza poder de novo curtir a região onde eles estavam antes, tivemos que nós todos ficar como num zoológico aí? Que ponto chegamos realmente? E talvez esse debate social poderia ser muito interessante. Você é sociólogo, convido você para poder conversar nesse tema, mas eu prefiro o debate mais pessoal. Porque que a sociedade seja complexa, a dedução é muito simples. Eu sou complexo. E provavelmente não sou o único, claro. Pessoas ao lado meu são complexos. E de novo, não é pecado ser complexo, tá? É algo que é parte, inclusive, da natureza. Agora eu vou mostrar algo para vocês. Porque na natureza você também encontra coisas muito complexas. Porém, a simplicidade tem algo fascinante. Tornar a vida mais simples significa que não só você terá menos coisas, como às vezes você pode imaginar, não só você viverá com menos coisas, não é só isso, não. O seu processo interno será muito mais rápido e muito mais fácil. Será muito mais interessante de uma certa maneira, porque você simplificou isso. Então, isso é algo que nós temos que trabalhar, a simplicidade. Mas eu acho que a simplicidade é bom trabalhar vendo, por um lado, quão complexo nós chegamos. Abraçá-lo, aceitá-lo, não recusá-lo e deixar realmente. Deixar que isso aconteça. E aí, começar a fazer uma transição. Uma transição a uma vida, e poderíamos substituir simplicidade por uma vida mais bonita. Sabe? É a simplicidade de uma florzinha, é a simplicidade de alguém que te sorri somente, de alguém que não fala palavras muito complicadas, muito luxuosas, cheias de rococó, nada disso. Alguém que simplesmente fala um obrigado, por favor, tudo bem? Como é que você está? Alguém que te liga e diz, você está bem, você está se cuidando, você não tem problema não? Alguém que vai e dá a mão para outras pessoas. Essa é a simplicidade. E é uma simplicidade que acho que em toda nessa complexidade nós começamos em espanhol tem essa palavra añorar, que é como sentir saudade e desejo. Começamos a querer que isso volte. Isso nós vemos já desde muitos anos atrás. Eu tenho observado isso. Eu tenho observado como o estilo humano foi mudando.
Bogotá é uma cidade, não sei se quem já morou em Bogotá aí, é uma cidade muito conservadora no seu estilo, né, na sua forma, e ao mesmo tempo é muito moderna. Eles conseguem equilibrar as duas coisas. Mas eu sempre vi muito conservador, essa parte conservadora, né? O pessoal todo, os homens de gravata, as mulheres muito bem vestidas, a linguagem do bogotano da rua, ou seja, praticamente a pessoa que trabalha na rua fala comigo como se fosse um deputado, não sei, ou seja, tem um estilo de fala que é muito interessante, que você não está acostumado. Isso foi quando eu cheguei, né, a morar aqui. Os anos foram passando e eu vi a gravata sendo substituída, sendo relaxada um pouco. Tivemos um presidente aqui, por exemplo, que ele era famoso porque ele tinha um rancho, né, uma fazenda. Então ele cozinhava para os ministros, ele fazia coisas para os ministros, e ele era uma pessoa muito simples na sua forma, e inclusive o presidente atual é uma pessoa da rua, ou seja, uma pessoa que você tem a impressão que você pode encontrar ele na rua a qualquer momento. E essa simplicidade, esse processo evolutivo, eu gostei, e eu comecei a apreciar mais desse lado, e eu comecei a ver em mim mesmo como essa complexidade poderia tornar-se em uma simplicidade. Eu vou mostrar para vocês algumas tendências de simplicidade e trabalhar nisso com relação à pessoa, ok? Eu espero que vocês estejam escutando bem. O Ricardo aí está encarregado do chat, eu não estou vendo o chat para poder estar totalmente concentrado em vocês. Chat aqui fala bate-papo, né? Tá bom. Assim, o Ricardo que está sendo chateado. A primeira tendência para chegar à simplicidade é o que chama minimalismo. O minimalismo é uma filosofia de vida muito antiga, mas que teve um florescimento grande, principalmente nos Estados Unidos, talvez a sociedade mais complexa que existe hoje. Esse é um youtuber que eu costumo ver, os vídeos dele são muito interessantes, ele se chama Matt Davila. E o minimalismo é praticamente uma ferramenta, ou é um estilo de vida, onde você tenta encontrar liberdade com relação a muitas coisas, a partir de diminuir as coisas que você tem, por um lado. Então, a parte física existe. Então, por exemplo, alguns filósofos do minimalismo, ou ideólogos do minimalismo, eles falam que você tem que ter menos de 100 coisas. Pensa um momento quantas coisas você tem. Olha, eu acho que eu tenho 100 coisas só aqui nesse escritório, sem nem me mexer. Eu já tenho 100 coisas, inclusive as várias roupas que eu possuo. Relógio, eu tenho relógio aqui também, tem um montão de coisa, tem cabos por todos os lados, né? Tem até um espelhinho aqui. Mas o minimalismo, essa era a ideia da ideologia, de que você tinha que reduzir toda a sua possessão, toda a sua posse a 100 objetos somente. Matt Davila faz parte de outra corrente. Ele faz parte de uma corrente que diz, sabe que não importa quantos objetos você tem. Não é uma questão de quantas camisas você tenha, não é uma questão se você come no chão, como ele mostrou aí. Ele mostrou de forma meio irônica, meio sarcástica até. Porque ele queria mostrar que o minimalismo não é isso, não. Para ele, o minimalismo é ter uma vida normal e não exagerar. Não passar da raya, não passar dessa linha aí que você coloca. Talvez um exemplo interessante ocorreu durante o governo do Obama. A primeira-dama, uma pessoa excelente, Michelle Obama, ela liderou muito um processo de simplificação. E ok, não comentem que eles depois foram viver numa das casas mais caras dos Estados Unidos. Esquecemos isso. Mas pelo menos ela inspirou. E houve um casal que acabaram se tornando notícia. Era um casal típico da sociedade classe média, com dívidas até aqui, os dois trabalhando feito loucos para pagar essas dívidas. De fato, toda a família deles estava endividada. Então, era uma dívida coletiva geral. E eles estavam bastante chateados com tudo isso. Com todo esse projeto de simplificar a vida, eles decidiram fazer isso neles mesmos.
Então, o que fizeram? Se mudaram para uma cidade menor, venderam carros, a casa que eles tinham, que nem terminaram de pagar, venderam com a hipoteca e tal. Assim, eles saldaram essa dívida, fizeram muitas coisas, venderam muitas coisas para saldar o que eles tinham de dívida, e foram morar numa cidade menor, numa casa mais menor, e eles podiam ir de bicicleta para o trabalho, conseguiram um trabalho que dava menos salário, mas o estilo de vida era muito melhor, a comida era muito mais saudável, muito mais natural, menos cara. E o que eles perceberam é que em um ano eles conseguiram pagar todas as dívidas que tinham. Em um ano. E não somente isso, eles depois conseguiram pagar as dívidas que eram relacionadas à universidade dos seus sobrinhos. E, melhor, se sentiam muito mais felizes. O minimalismo prega essa liberdade dos medos e das preocupações. E sim, isso é verdade. De alguma forma ou outra, ter esse celular aqui é uma fonte mais de prazer. Eu tenho acesso a tantas coisas, mas é uma fonte de medo. Pode quebrar, pode cair, pode ser roubado. Aí no Brasil não acontece isso, né? Ninguém rouba celular, né? Mas na Colômbia tem, eles roubam, e às vezes eu já perdi como 3 celulares. Um dos meus celulares, na verdade, era outra coisa, mas tudo bem. E é bem interessante isso, como você se sente quando perde uma maquininha dessas, que é bem pequenininha. Não deveria causar tanto impacto em mim. Infelizmente não causou, mas realmente você fica chateado. No momento, você fica chateado, pelo menos. Você fica horrorizado, e a hora o que vai acontecer? Essa é a sociedade complexa. Esse sou eu complexo. Onde eu começo a... O que acontece? Eu começo a depender de coisas, de objetos. Às vezes, os latino-americanos também criamos complexidade com os relacionamentos. E começamos a depender também muito das outras pessoas. Eu não posso tomar uma opinião sem perguntar para alguém. Eu não posso fazer isso sem que as pessoas aprovem o que eu fiz. Todas essas coisas, o minimalismo pode ajudar. E vamos praticar o minimalismo internamente. Como? Primeiro vamos minimalizar. Tem esse verbo? Espero que tenha. Vamos diminuir, ok? A quantidade de ações que estamos fazendo agora. Porque eu sou vidente. Eu falei para vocês que eu era vidente. Eu sei que alguns de vocês estão consultando o seu WhatsApp enquanto estão me escutando. Eu sei que alguns de vocês, inclusive, estão cozinhando, né, enquanto eu estou falando, ou estão conversando com outra pessoa enquanto eu estou falando. Puxa vida, eu estou escutando daqui. Então vamos cortar isso. Vamos diminuir. Se não cortar, pelo menos diminuir o máximo possível. Por exemplo, pensa que ações você está fazendo que realmente não são relevantes ao momento. São relevantes. Você é uma pessoa muito inteligente. Provavelmente você só faz coisa relevante. Mas para esse momento não é. Deixa essa ação ao lado. Um truquinho muito bom é pegar um papelzinho de papel e anota que ação era e põe ao lado e faz depois. Vamos lá, vamos fazer esse exercício. Agora veja um pouco a sua mente. Veja que pensamentos estão acontecendo na mente que não são relevantes para o momento. Eu tenho que ligar para fulano. Ai não, a minha sogra vai ligar para mim. Ai que horrível, o que eu fiz agora? Faz a mesma coisa, considera como se fosse uma ação. Anota um lado e deixa. E descarta esse pensamento. Tenta ficar só com os pensamentos que são relevantes para você, para esse momento que você está vivendo agora, nesse momento. A sua paz, o seu amor, felicidade, tudo isso é relevante. Que você tem que pagar o celular, que você esqueceu de dar comida para o gato, isso não é tão relevante nesse momento. O gato ele vai te perturbar, então é melhor levante e dá comida. Mas o resto não é tão relevante. Só se concentra nesse momento, nesse instante, agora.
Ou seja, ser minimalista em termos pessoais, termos, eu diria, espirituais, é aprender a priorizar, diminuir, aprender o significado das coisas e a relevância das coisas. Porque tem muitas coisas que você já nem lembra. Outro dia eu estudei na Força Aérea, estudei numa escola chamada EPCAR, Escola Preparatória de Cadetes da Força Aérea. Devido a esse objeto aqui, eu não segui carreira, mas eu estive até o final, os 3 anos. E outro dia um amigo me escreveu algo que eu nem percebi ou nem lembrava. Mas eu lembro dele fazendo isso que ele escreveu. Eu lembro dele e eu escrevi isso para ele. Ele adorou. Foi tão tocante para ele. De que dos 3 anos que eu passei lá na Escola de Força Aérea, esse papel que ele desempenhou, eu lembro por aí 5 ou 6 pessoas que o desempenharam, inclusive ele. Esse é o processo de relevância. Mas eu não entendia por que eu lembrava dele. E quando ele escreveu, aí eu entendi. Eu descobri. Puxa vida, claro. Isso foi a coisa mais relevante do mundo para essa pessoa e eu acho que para nós, como seres humanos. Essa é a primeira coisa do minimalismo. Se você não quer adotar a filosofia minimalista, inclusive ele mostra, por exemplo, ele usa o Matt Davila, ele usa sempre a mesma camisa. Ou seja, ele tem uma camiseta que é como branding, é um standard, ele usa só essa camisa, a mesma cor, mesmo estilo, e não muda isso, né? Se você não quer adotar isso, tudo bem, pelo menos seja minimalista com as suas ações, com os seus pensamentos, mais ainda, com as suas emoções. Deixa que só emoções construtivas, relevantes, positivas surjam. Tá bem? Tá comigo? Então, para tornar a vida mais simples, minimalismo pessoal. Reduz. E reduz através da relevância. Segunda coisa. Bom, essa foto viajou pelo mundo inteiro, eu tenho certeza que alguns de vocês viram, tá? É uma colibri, acho que se chama beija-flor em português, talvez. E dizem que ela estava pregnant, grávida. E que ela, ao construir sua casinha, ela decidiu pôr um guarda-chuvas aí. Isso foi universal. Por todo lado eu via pessoas falando disso, em vários países e tal. Porque, na verdade, a natureza também mostra muitas coisas complexas. Faz favor, uma casa de um João de Barro. Não tem coisa mais complexa que isso. O comportamento de um gato, meu Deus, ninguém é capaz de adivinhar o que um gato vai fazer, não é verdade? E, a nível pessoal, nós poderíamos fazer até uma longa lista que inclua a necessidade e o crescimento da nossa sociedade para essa complexidade. No caso desse beija-flor, se você pudesse perguntar a ela vai dizer, bom, eu estou grávida, né, e estamos numa época de chuva, então eu fiz isso para proteger da chuva. Ela diria isso, né? Então, isso pode ter sido, inclusive, a semente, pode ter sido a razão pela qual nós fomos tornando-nos cada vez mais e mais complexos. Se você viaja de avião, infelizmente usando o verbo passado, não viajava de avião, mas no futuro volta, né? Se você viaja de avião, você, por muitos anos, por mais de 20 anos, você deve ter visto a complexidade das viagens. Antes era tão fácil, antes era tão desenrolado, a coisa era tão rápida, sem nenhum problema, nada. E agora com esse vírus, principalmente se o vírus de pandemia passa a endemia, endemia deve ser em português, então aí vamos ver como é que vai ser. Imaginem, todos os voos eles vão te medir a temperatura, em todos os voos vão ver. Então, claro, a complexidade surge muito da necessidade, muito das coisas que eu tenho que fazer. Mas, voltando um pouco ao exemplo da caneta e do lápis, será que não tem um lápis? Então,
Depois do minimalismo, a segunda coisa que você pode fazer é verificar se algumas necessidades você está satisfazendo de uma forma bastante complexa, quando você teria uma forma muito mais fácil, muito mais barata, inclusive, e muito mais relevante a você e ao mundo para resolvê-la. E isso é também uma reflexão bastante necessária nesse mundo. Porque pessoalmente, eu vejo que muitas coisas que eu faço são coisas muito complicadas. Eu sou da informática, eu sou capricorniano, assim que eu tenho umas desculpas aí. Mas eu tenho tentado nas últimas vezes, nos últimos anos, ir cada vez mais ao simples, às soluções simples. E o que eu observo é que um truque muito, muito fácil que você pode aplicar na sua vida é pensar da seguinte maneira: quero fazer isso para o resto da minha vida? Eu trabalho em home office, eu sou um consultor independente, eu sou um coach independente também. Se você busca o sinônimo de consultor independente, é eternamente desempregado. Isso significa que eu estou sempre buscando trabalho. Eu estou sempre procurando alguma coisa, procurando uma chamba por aí, como dizem os venezuelanos, um bico, né? Eu sempre estou procurando algum projeto, algo interessante. Então eu tenho que sempre estar criando coisas, né? Nas redes sociais, eu estou em várias partes, eu estou em vários lugares, faço muitas e muitas coisas. E um dos desafios para mim era manter minha agenda. Eu facilmente perco o tracking, a pista das agendas. É muito fácil para mim esquecer algo. Não tanto de memória, senão simplesmente eu deixo, eu não faço isso. Eu esqueço de ver a agenda. Então eu elaborei um sistema de priorização. E o interessante é que esse sistema no começo era super complicado. Como eu sou experto de IT, eu criei umas macros aí para ajudar em Excel e tal. Aí eu fui simplificando e ainda vou simplificando cada vez mais. Agora, nessa época do Covid-19, eu descobri que minha gerência do tempo está horrível, está péssima. Então é hora de eu ainda simplificar mais, de eu ver, puxa vida, o que é realmente relevante? Que são as coisas que eu não posso deixar de fazer, porque são parte da razão pela qual eu existo. Eu vivo, eu existo, eu respiro para isso. Para dar uma palestra para vocês. Eu poderia estar fazendo outras coisas. De fato, hoje chega um avião de quase 400 pessoas da Colômbia. Essas pessoas estavam estancadas em não sei quantos países, inclusive a Índia. De todas essas 400 pessoas, 2 amigas minhas estão voltando. Então eu tenho que ficar justamente atento ao que acontece com elas, porque é uma responsabilidade minha. E é muito interessante como funciona o processo mental, porque começou a aparecer uma preocupação, mas eu deixo a preocupação ao lado. Eu tenho esse compromisso com você, eu quero estar aqui com vocês. Eu realmente gosto, isso é parte do meu processo. E aquele também é parte do meu processo. Então sabe o quê? A vida vai ter que sincronizar. E foi fantástico. 10 minutos antes de eu entrar na palestra, de fato menos, o Ricardo... assim que eu desliguei com uma das pessoas, o Ricardo me ligou, dizendo: Marcelo, já tem que estar lá. E era uma das 2 pessoas dizendo: já aterrissamos na Colômbia. 2 horas tarde, tá bem. E é muito interessante como funciona esse processo humano. Na medida que você vai simplificando, você vai descobrindo que é mais fácil que você chegue a um ponto de sintonia e sincronização. E isso é algo maravilhoso. Viver em sintonia, viver sincronizado nesse mundo é maravilhoso. É como um surfista, não sou surfista, mas adoraria ser, é uma das coisas que eu simplesmente lamento muito não ter sido. É como um surfista que é capaz de simplesmente aí tal, e lidando com as ondas terríveis às vezes, horríveis, gigantescas, mas com felicidade e alegria. Então, esse é outro exercício que eu peço para você fazer agora.
pensa uma coisa, que necessidades você tem que talvez você possa satisfazer de uma forma muito mais simples. Você pode abrir o seu armário e pegar a roupa que você não usa, a roupa que você não usa há 10 anos. Puxa vida, acho que você não vai usar mais, não, tá? Desculpa. Então, você pode ir e pegar essa roupa e ver para quem você pode dar essa roupa. Você pode gostar. Essa parte física você pode fazer. Mas agora internamente, a nível pessoal, que necessidades eu sinto que eu posso satisfazer de uma forma muito mais simples? Pensa por um momento isso. Porque quando eu entrei no caminho espiritual, eu era tão complicado. Pois, acho que o pessoal que me conheceu na época deve ter muitas histórias sobre mim. Eu era excelente em português, meu karma, que agora eu não sou tão bom, né? Que coisa. Eu era uma pessoa tão complicada em termos de relacionamento. Minha mãe costumava dizer que eu era do contra para tudo. Eu tinha muitas complicações. E eu fui pouco a pouco descobrindo que as minhas necessidades podiam ser satisfeitas de formas tão simples. Esse é um dos salões, um dos primeiros salões que eu vi na Índia, né? Eu fui à Índia a primeira vez em 86, na sede da Brahma Kumaris tradicional em Mount Abu. E esse salão era muito parecido com hoje, né? Hoje tem algumas sofisticações, aí você vê um candelabro aí mais bonito e tal. Tem umas fotos que não estavam, mas na essência era esses sofás. O que vocês veem no chão não é um tapete, não, é uma tela, como é que fala, um tecido, né, um pano que está aí cobrindo tudo. Na frente lá é um banco sem respaldo, sem espaldar nada. E para mim, esse salão parecia a essência do que é espiritualidade. É simplicidade. E é uma beleza nessa simplicidade. E a vibração que a simplicidade tem é gigantesca, é enorme. E se o minimalismo te dá uma certa contribuição e você verificar as necessidades outra, trabalhar na espiritualidade dá outros benefícios, que eu também recomendo. E pensando para a palestra de hoje, para ficar simples, e não entrar na complexidade da simplicidade nas 320 páginas do livro Simplicity, eu pensei que o ideal é você aprender a conjugar 4 verbos. Eu falo 4 verbos, apesar de que são 5. Aí vocês vão ver por quê. Toda a espiritualidade, todo o processo da simplicidade, ele existe em você conjugar o verbo ser. Eu sou o quê? Sou homem, sou brasileiro, mas eu moro aqui na Colômbia. Ser brasileiro aqui não tem muito efeito. Eu sou um ser humano, aí sim já tem mais efeito. Mas eu vivo num planeta com tantos outros seres, também não tem muito, não. Quando você começa a falar eu sou, e descobre realmente quem você é, e não importa que caminho espiritual você decida seguir, se não todos, 90%, parte de um princípio. Resolver esse enigma, quem sou eu? Porque quando você descobre quem sou eu realmente, nossa, todos esses celulares, por mais bonitos que sejam, todas essas coisas, hoje um montão de coisa, nossa, sobre o meu escritório, tudo isso passam a ser ferramentas e tem alguma utilidade, tem algum uso para eles. Já se eles perdem, se eles quebram, eu tento reutilizar, tento reciclar, mas eu não vou sofrer por isso, porque eu sou. Isso é muito importante. Quando eu tinha acabado de chegar na Colômbia, houve um terremoto forte, né? A Colômbia é um país que está nessa zona de terremotos. O terremoto ocorreu no Coffee Belt, não, na zona cafeteira. Uma cidade muito bonita chamada Armênia, aí foi o epicentro. E justo eu conheci uma pessoa, e essa pessoa compartilhava algo que 2 pessoas que ela conhecia que moravam em Armênia compartilharam com ela. Essas 2 pessoas tinham se pensionado e foram de Bogotá
acho que era Bogotá ou outra cidade grande, Medellín, morar lá em Armênia, que é um clima mais agradável, mais quentinho. Bogotá é frio 365 dias por ano, exceto esse ano, que são 366 dias de frio por ano. Então eles foram para um lugar um pouco mais quentinho. A Armênia é muito gostoso o clima, de fato, porque não é tão quente. É muito bonita a cidade. E lá eles compraram um sítio muito grande, bonito. Então veio o terremoto. E ela conversou com eles depois do terremoto, e eles compartilhavam como eles abriram o seu sítio para receber as pessoas que ficaram sem casa. Então eles ajudaram, então alguns armaram tendas, eles deram a terra, todo mundo ajudou aí de alguma forma. Foi uma situação de terremoto bem interessante, porque a solidariedade foi grande. Porém, uma das coisas que ela compartilhava é que ela tinha uma dessas varilhas, como se fala em espanhol, que essas coisas de porcelana bonitas, né, para servir comida, né, ajudem aí com o português. Você tem os jarros grandes, os pratos e tudo isso, e era extremamente caro, era uma coisa aí de outro século, tudo isso, espanhola. E claro, com o terremoto isso se tornou migalhas aí, coisas aí, pedacinhos. E a senhora, a dona do sítio, ela dizia: olha, a gente ficou super, super mal com essa perda, né? Porque isso era da família e tal. Então a gente viu essas pessoas que tinham perdido tudo. Olha, nesse momento, essa barrilha não servia de nada, não era nada. Nesse momento eles puderam aprender quem eram realmente, quem sou eu. E todas as projeções que nós fazemos a objetos e infelizmente pessoas, quando você se concentra em quem sou eu, você perde isso. Minha pergunta a você: quem sou eu? Quem é você? Realmente. Porque quando você consegue concentrar-se no ser, você vai ser capaz de trabalhar no estar. O estar vai causar, infelizmente, muita tristeza. Muita gente que estava no emprego já não está mais. Eu mesmo, eu tinha um trabalho muito bom, era com, não sei se vocês devem ter ouvido falar da Discovery Channel, então a sede da América Latina e Hispana, pelo menos está aqui na Colômbia. Então eu tinha um trabalho com eles, era fantástico, era um trabalho maravilhoso, e acabou, você foi ao piso, ao solo. Mas quando o seu estar está alinhado com o ser, não tem sofrimento. Tudo bem, esse estar não funcionou, esse estado meu não funcionou. Porque eu sei que eu não sou consultor e eu não sou coach. Eu estou de consultor e eu estou de coach. Como um ministro famoso do Brasil que dizia, né? Eu não sou ministro, eu estou ministro. E essa é a verdade. Então, quando você trabalha no seu ser e foca nesse ser, você é capaz de alinhar o seu estar com o ser, sem depender. Ou seja, como se o estar é simplesmente uma expressão do ser. É uma expressão de quem você é. Aí vem o terceiro e quarto verbo que são misturados, que é o ter e conviver, porque infelizmente algumas pessoas pensam que tem pessoas. Infelizmente para essas pessoas, felizmente para as pessoas que eles pensam que tem, você não pode ter ninguém. Nenhuma mãe tem nenhum filho, nenhum filho tem uma mãe. Convivemos. Pode ser uma convivência à distância, que é o que agora estamos acostumando-nos, mas convivemos. E esse ter e conviver também é super importante, porque esses dois dependem de quem sou. Eu posso ter o melhor celular do planeta Terra, mas tudo depende do meu ser. De fato, a pessoa que eu conheço que tem o melhor celular de toda a Colômbia que eu conheço, ele não sabe usar, ele só sabe ligar realmente. Isso, o máximo que ele faz é clicar um link para entrar em alguma coisa. E ele tem um celular 10 vezes melhor que o meu, se não mais. O celular já é velhinho. Então, você às vezes quer, porque eu tenho um celular melhor, então, eu sou melhor. Não é verdade. Você é melhor. Então, o seu pior celular será o melhor.
será o mais valioso. O exemplo mundial que eu conheço é essa senhora inglesa, que ninguém conhece muito, não? J.K. Rowling, sim. Harry Potter não é conhecido, né? Verdade? E ela, em uma máquina de escrever, escreveu uma das obras não só mais vendidas, mais influentes também, em termos da juventude, das pessoas e tudo. Então eu tenho que aprender que o meu ter e conviver vai depender muito de quem eu sou. Se o meu ser não está claro, se eu não estou equilibrado dentro de mim, se eu não estou simplificado dentro de mim, meu ter e conviver só vão causar problemas, se não imediatamente, mais tarde. E por último, fazer. As minhas ações devem nascer de quem eu sou. Não é normal, é natural, certo? Olha a natureza. Um passarinho, ele faz o que ele é. Ele não vai fazer algo que uma pantera faria. Né? Dos vídeos que é piada por aí é quando um animal se comporta como outro animal. Mas de fato esse animal não está se comportando, não está imitando outro animal, ele é aquele animal, ele é o tipo de animal, ele é isso. Você é isso. Eu sou o que eu sou. E o que eu estou fazendo agora, eu tento não dar uma palestra, eu tento passar a vocês algo. De fato tem gente muito melhor que eu que pode dar palestras, tem uma lista enorme. Mas eu posso passar para vocês um pedaço de mim, isso só eu posso passar, ninguém mais. Eu posso dar a vocês o melhor de quem eu sou. E esse é o máximo da simplicidade. Quando você olha para os lados e vê todo o seu estar, tudo que está no seu currículo, todo o seu ter, todo o seu conviver, todo o seu fazer, e você o que faz é foca no ser. Eu sou. E todo o resto é um acessório. Bonitos acessórios, necessários acessórios. As pessoas não são acessórios, nos complementamos, nos enriquecemos muito, muito, muito. As ações, eu posso servir as pessoas, eu posso ajudar. Então tudo isso vai ajudar muito. Então essa é a última possibilidade de simplificar a sua vida. Foca no ser. Acho que tem um tempo para perguntas, Ricardo, sim? Deixa eu ver. Bom, o Ricardo prometeu aí ajudar com o bate-papo aí, o chat. Então eu acho que ele vai ajudar nesse aspecto. Espero que... Ricardo. Olá, sim, tem as perguntas, tem a meditação também, mas se alguém quiser fazer pergunta, fica à vontade de escrever no chat. Alguém perguntou se a palestra vai estar disponível no YouTube ou no site, vai ser colocada essa semana, então não vai dar tempo de responder uma outra pergunta, mas o Marcelo ainda vai fazer a conclusão final, vai ter meditação final, a gente vai anunciar a palestra da próxima semana. Então podem simplificar as perguntas aí. Ricardo vai ajudar-me com o chat, ou eu vejo aí? A primeira pergunta é: como saber de fato quem sou eu? Ok. Quem sou eu? Você pode ir por vários caminhos filosóficos, diálogo. Você pode perguntar a vários amigos, tentar descobrir realmente quem você é. Existem processos psicológicos como a ventana de Johari, como falamos em espanhol, janela de Johari, acho que deve ser o quadro de Johari. Em termos espirituais, em termos do que a Brahma Kumaris pode oferecer e outras organizações também, é uma ideia espiritual de quem sou eu, de que eu sou o ser espiritual, como naquela velha frase, né, de Taleb Chardin, de que eu sou o ser espiritual tendo experiências humanas. Eu diria que temos, de fato, aventuras humanas. Então, como saber quem sou eu vai depender de como você se sintoniza, com que filosofia ou linha de vida. Mas tem que partir de você. Você perguntar-se a si mesma, quem sou eu? Ok? Tá bem? Ricardo?
para viver na simplicidade é de fato essencial ter desapego? Super essencial. Eu tive a fortuna, a felicidade de criar um workshop sobre desapego. Eu adorei. E eu fiz 7 mini workshops. Cada um dos workshops era uma proposta a cada pessoa para escolher 2 caminhos. Um desses 7 processos era a simplicidade. Então, sim, simplicidade, ela vai apoiar o seu desapego, e para ser simples você vai ter que trabalhar desapego, tá? Mas, de novo, desapego parece que eu vou perder esse celular, você vai roubar de mim esse celular, isso é chato. E aí não é bom, ninguém quer perder nada, e desapego realmente não é perder. Se você conhece uma pessoa realmente desapegada, essa pessoa, ela vai parecer rica para você, ela vai parecer como ela se tivesse tudo, ela parece que come lasanha todos os dias. Essa é a impressão que você tem de uma pessoa realmente desapegada, e eu conheci algumas, tá? Essa é a experiência que emana delas, que elas têm tudo e são super ricas. Então desapego não é realmente o que pensamos. Então eu acho que é ao contrário, a simplicidade vai te ajudar no seu processo de desapegar-se das coisas. E você pode ir pelo minimalismo, pelo simplesmente verificar suas necessidades, ou pela espiritualidade nesse foco do ser. Ok? Ricardo? E mais uma pergunta: como que a meditação ajuda a desenvolver a simplicidade? Isso também é muito boa, porque quando eu medito, eu vou conversando comigo mesmo e vou tendo experiências. Então vocês devem imaginar que a conversa deve ser simples, né? Porque eu não vou fazer um tratado aqui na minha cabeça, vai ser difícil ter uma experiência, não é verdade? Um discurso hipocrático aí vai ser muito complicado. A mesma coisa acontece na complexidade. Por que nós somos complexos? Porque temos uma cabeça complexa. Como é que eu faço para resolver isso? Aí eu posso fazer aquilo? Não, mas se eu faço isso, então não vai dar certo. Melhor eu faço aquilo para ajudar que eu faça aquilo. Não, mas de repente dá um problema. Então eu faço aquilo que vai ajudar aquilo, que vai ajudar aquilo, que vai ajudar aquilo. Então isso é o processo da complexidade mental. Então quando você medita, você começa a treinar sua mente aí no ponto que é quem você é, quem eu sou eu. Eu falo da experiência de novo, como eu dizia, eu fui uma pessoa super complexa, eu ainda considero que eu ainda sou bastante complexo, estou nesse processo. Eu vejo que a meditação ajuda a baixar. E uma das coisas interessantes na meditação é que tem um estado de meditação. E esse estado de meditação faz com que você experimente não tanto palavras, imagens e coisas. Você simplesmente experimenta, sente. E quando você só experimenta e sente, sua mente para de entrar nos galhos das vidas. Sua mente fica na essência, que é a semente de tudo. Ok? Está bem? Então, chegaram algumas perguntas, mas pelo tempo a gente vai ter a meditação final, vai ter também a apresentação da próxima palestra. Vou apresentar aqui rapidamente o tema do próximo domingo, que é: todas as escolhas têm consequências, reflita antes de agir. No dia 24 de maio, próximo domingo, 6h30 da tarde, com a professora Nádia de Castro, que é a coordenadora da Brahma Kumaris em Campinas. Ela pratica meditação há mais de 30 anos e profissionalmente ela é especialista na área de desenvolvimento humano, na área de resiliência também. Então vocês vão receber link com os dados de como se inscrever após a palestra durante a semana. Então a gente agradece ao Marcelo por todo compartilhar a experiência dele, e agora ele vai passar para ele para dar suas palavras finais e ter a meditação final. Ok, então, Ricardo. Palavras finais, ser.
trabalhar no ser e experimenta, ou seja, experimenta como é. Experimenta viver com menos coisas, sim. Experimenta ter menos objetos, sim. Experimenta ficar com seus relacionamentos que são realmente relevantes, sim. Mas o mais importante é internamente experimentar quem sou eu. Ok? Então vamos para essa experiência. Vamos relaxar de novo. Se você está com o WhatsApp aí, alguém falou que eu estava vendo, eu estou vendo, hein? Então deixa um lado o celular um pouquinho, deixa um lado de falar com as pessoas, o gato coloca no chão, ou seja, fiquem tranquilos, tranquilas, relaxados, relaxadas. E por alguns momentos, concentre-se em quem sou eu. Vamos começar pensando em todas as ações que eu realizo. Trabalho, na casa, com a família, talvez com os amigos ou a comunidade, na internet, nas redes sociais. Mas quem é esse ser que se expressa nessas ações? Se as ações são galhos, quem é a semente de onde nasceu a árvore que deu esses galhos? Quem sou eu? Eu penso por um momento nos objetos que possuo. Eu os visualizo na minha mente. Roupas, objetos da informática, talvez carro, bicicleta, casas. Mas que eles mostram de mim? Se esses objetos fossem um espelho, que estão mostrando de quem sou eu? E as pessoas. Se a vida fosse um trem, eu deixei muita gente entrar no meu vagão. Eu também fui e entrei no vagão de muitas pessoas. Em que me enriqueceram? Que eu ganhei ao estar com elas? Que eu lhes dei enquanto estive com elas? E que isso mostra de quem sou eu? E todos os meus estados, todas as minhas posições, todas as coisas que eu digo, eu sou tal coisa. Será que isso está alinhado realmente com quem sou eu? E quem é esse eu que agora medita? Que agora se sente flutuando no ar, longe de todo o murmúrio das cenas da vida, bem longe. Eu sou a semente, a essência. Eu sou paz, paz, muita paz. Amor, felicidade e todas as coisas positivas. Eu sou um ser de paz.
E quando me concentro em ser um ser de paz, eu visualizo que tudo aquilo, todos os meus papéis e responsabilidades na vida se preenchem de paz. Quando sou um ser de paz, todos os meus objetos se preenchem de paz. E eu entrego paz a cada pessoa com quem convivo. E todas minhas ações são pacíficas. Porque eu sou paz. 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 Muita, muita paz. E nesse estado de paz, eu vejo minha mente simplificada, simples. Meus olhos que vão se abrindo lentamente. Eles olham sem julgar, sem tentar imaginar. Só olham. E eu movo as minhas mãos, que apesar de toda a complexidade da sua biologia, são muito simples. São fáceis de desenhar, inclusive. Eu movo meus pés e a minha respiração volta ao normal. Agora em espanhol. Muchas gracias a ustedes. Gratitud de mi parte por poder haber estado com ustedes. Muitas graças a vocês por ter me dado a oportunidade, a chance de estar aí em São Paulo um pouquinho. Puxa, fiquei meio chateado que eu não pude viajar, então eu viajei agora. Muito obrigado Ricardo, obrigado ao time da Brahma Kumaris lá do Brasil por ter organizado essa palestra. Esse tema eu nunca tinha pensado e é muito, muito bom, muito enriquecedor. Muito, muito obrigado. E as perguntas eu posso respondê-las, se o Ricardo tem o tempo, ele pode me mandar e eu posso respondê-las aí. Ok, Ricardo? Eu me ofereço aí. Depois eu mando a resposta para vocês. Vocês teriam que perguntar pelo Webinar Jam, acho que é um sistema, e aí tem os e-mails e tudo. Bom, até logo então. Tenha uma feliz noite. Aqui ainda é tarde. Talvez vocês possam ver ainda o dia, ainda tem luz do sol. Tchau, tchau. Então. Até logo.